Você já pensou na possibilidade dessa missão de apoio com a Venezuela? Você poderia ter a chance de fazer com a sua irmã. É ela que não quis fazer comigo, porque eu já fiz 2 vezes. Ela que não quis. Fica aqui já. Como é que é o nome dela? Rosa. Rosa, fica aqui, Fica ó. o feedback. Fica o feedback. Já cobrou você ao vivo no programa. Mas também na cabeça da Rosa, ela deve estar pensando, pô, tô sendo movimentada direta, vou ter que ir voluntário. Fiquei 2 anos na fronteira. Mas assim, porque pra acolhida, eles não pedem ortopedista, eles pedem um clínico geral, o ginecologista obstetra e o pediatra, né? E o pediatra também é assim, gente, é muita gente também, é muita criança, Nossa Senhora, muita criança chegando. Vocês ficam lá em Roraima mesmo? A gente fica em Boa Vista, né? Lá em Roraima. A gente tem o Pacaraima, que é a fronteira realmente com a Venezuela, e tem Boa Vista, que é a capital, né? Que também chega também os refugiados. E é para refugiados da Venezuela. A acolhida é específico para isso, para poder realmente atender a condição de refugiado. Tem os abrigos, que daí as forças... Vou falar do Ministério da Defesa, tá? Porque como são as 3 forças, né? Abrange as 3 forças. Eles fizeram vários abrigos, né? Acho que são 11 em Boa Vista e 2 em Pacaraima, se eu não me engano. E tem um abrigo específico só para indígena que vem da Venezuela. Então, assim, não mistura a população indígena com a população civil da Venezuela. Eles fazem também essa condição de separação. Mas separa por uma questão cultural mesmo? Cultural sim, mesmo. Para eles é melhor. Cultural mesmo, para eles é melhor. Para poder fazer essa condição. E assim, é um NASH diferente que eu falo, porque assim, o NASH é a nossa população que a gente sabe os problemas que nós temos, tudo direitinho, o que nós podemos fazer para poder melhorar a condição da nossa população. Agora, os refugiados não é uma condição só de saúde, é uma condição também política, uma condição diferente da gente, porque a gente não está num lugar que não é nosso, a gente está num lugar que é o nosso país, né? A gente nasceu aqui, né? Mas a condição do refugiado é uma condição realmente diferente e muito mais peculiar do que o NASH. Então, assim, eles precisam realmente da saúde, eles precisam do poder jurídico também, porque eles precisam se estabelecer ou como refugiado, porque o refugiado, em algum momento, depois que melhorar, volta, né? Tem que voltar, ou então como residência fixa. Mesmo? Não é deportado, não. Eles têm mais... até a Receita Federal também fica lá também, para poder orientar. Porque o refugiado, quando o local se estabelece, melhora a condição, ele tem condição de voltar para o país dele, né? Ele não está fugindo, ele está naquela condição de refugiado, mas não de fugitivo. Não é migrante, né? Não está migrando para lá. Tá pois assim, espera melhorar na Venezuela que eu retorno. E aí tem essa condição, tem outra condição, que é realmente estabelecer a residência aqui no Brasil. Aí é outro tipo de condição. Então, são várias coisas que ele tem que também, no Poder Jurídico, também acoplar. E o Ministério da Defesa faz isso também. Também estabelece com relação à condição... aí tem a Polícia Federal também que faz, o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, que ficam lá também para poder dar sempre essa condição para eles. Vão assessores jurídicos, assim, da Marinha? Vão das 3 forças. As 3 forças? Sempre são as 3 forças, nunca Mas, além de médico e assessor jurídico, quem mais que vai, assim? Tem mais algum da saúde que vai? Da Marinha não tem, gente. Tem o apoio logístico, né? Tem o intendente e tem várias coisas. Tem o naval também, por conta do poder realmente da questão da fronteira, né? Sim. Eu falo naval porque é da Marinha, tá? Mas tem da força da FAB, também tem do Exército também. Até porque o Exército que faz o apoio maior por ser a fronteira lá, né? Tem toda essa condição. O Ministério da Defesa, assim, é uma coisa bem ampla mesmo, porque não é só a saúde em si que eles estão precisando, não. Eles estão precisando de muito mais coisas. E o apoio logístico, aí tem a FAB, os aviões que transportam material para lá, para poder fazer todo o apoio, porque assim, tem que ter cama, tem que ter barraca, tem que ter um montão de coisa com relação ao abrigo. Então, é um aparato de coisas que acontece na acolhida. O volume de pessoas que se refugiam assim por dia é muito grande? É muito grande. Quando eu fui lá foi 2018, né? E lá foi 2018 2 vezes. Foi no início do ano e no final do ano. Passei Natal e Ano Novo lá. E eram mais ou menos, em média, umas 4.000 pessoas por dia. Por dia? Chegando. Caramba, porque é o que eu falo pra vocês, vem um combo, né? Vem a família, uns 3, 4, 5 filhos. É verdade. É um combozinho. Caramba, e no início da missão,
Aí a gente estava ainda estabelecendo a condição de vacinação, e estava muito complicado estabelecer essa condição, porque a gente tem uma política de vacinação aqui no Brasil que é muito legal, que é o Programa Nacional de Imunização. Aí eu fazendo propaganda da pediatria, né? Que o Ministério da Saúde defende a condição realmente da vacinação e a nossa população entende isso. Eles não têm essa condição de vacinação. Então, assim, adentrar no nosso país sem ser vacinado, o Ministério da Saúde começou a ficar muito preocupado, porque são doenças que chegam pra gente, né? Traz doença junto. E daí o Ministério da Saúde fez toda uma campanha com relação à vacinação, tanto na fronteira quanto lá em Boa Vista também. E quando a gente fazia a gente chama de interiorização, que alguns podem vir para outras regiões, tinha que ser vacinado tudo direitinho e tudo. Olha, mas deu trabalho. Porque vacinar a criança, colocar na cabeça das pessoas que tinham que vacinar. Se não vacinar, é muito complicado. Uhum. Caramba. E isso é uma campanha imensa que o Ministério da Saúde fez com relação a isso. E também tu não consegue tomar todas as doses, todas as coisas não, na vez só, né? A primeira dose, ainda mais criança, né? A primeira dose e depois tem que fazer outra dose na interiorização. Porque assim, a proposta não é que fique todo mundo lá. Se você já tem um familiar no Brasil, tipo, eu tenho um familiar no Rio Grande do Sul. Tem lá uma irmã e um irmão que já moram lá tem 2 anos. A ideia é que essa família seja interiorizada pro Rio Grande do Sul, para poder ficar com essa família. E lá tem uma condições de viver financeiramente, enfim. Mas a própria Força Aérea faz essa logística de levar eles? As Forças Armadas. Força Aérea. O Exército. Faz sim. Aí tem toda uma condição de interiorizar. Tem que ter boa saúde. Tanto com relação bucal, de odonto, nutrição, tem que ter boas condições. Se você não tiver condição de saúde, não tiver vacinação em dia, você não tem condições de interiorizar. Aí você fica ainda tentando. E tem um abrigo que é só para interiorização. Aí as famílias são sorteadas, né? E com relação também se tem ou não outra família próxima, né? E daí elas colocam nesse abrigo, e esse abrigo ele é monitorizado tudo direitinho para não levar nenhum tipo de intercorrência para dentro do Brasil. E vou falar, mas é uma complicação ainda. Que coisa que pensa assim, não, é só... Não é fácil, não. A logística da acolhida é bem ampla. Que doideira. Eu imagino que não deve ser o único ponto de imigração, né? Deve ter outros pontos ainda, Pois é, tem outros pontos sim, né? Por Manaus também eles entram. E daí as Forças Armadas também, o Exército começou também a ver a condição de entrada. E essa entrada que não era para acontecer. Porque se eu tenho entrada de Pacaraima ali, é para entrar por ali. Porque ali eu te dou condições de você fazer tudo, de tirar o seu CPF. Tem apoio, né? E daí quando vocês entram para outro lugar, ou então vão para Colômbia, e da Colômbia entram para o Brasil, aí é ruim, porque daí eu não tenho vacinação, eu não tenho nada para poder estabelecer que essa família entre. Aí é ruim. Caramba. Sabe se o governo ele tem algum programa para ajudar essas pessoas, sei lá, arrumar um emprego, algo do tipo? Porque então, não basta também ter só saúde, não né? Não basta, é verdade. Então, tem a interiorização. Aqui em Jacarepaguá tem um abrigo também de refugiados da Venezuela que vão para interiorizar. Eles fornecem realmente a condição de preparação, sabe, de emprego. São aqueles cursos técnicos, né? E daí, assim, conforme for, você vai fazendo um curso técnico para depois ser inserido. Porque a ideia é que você saia do abrigo para poder ter condições de outras pessoas chegarem. Aí é realmente uma condição realmente do governo para poder estabelecer o que está acontecendo ali. As Forças Armadas interioriza, mas quem dá a condição de fazer, de preparar e tudo, aí é a condição realmente do governo. E uma dúvida, qual que é a capacidade, você sabe qual que era a capacidade máxima que o Ministério da Defesa tinha lá? Máxima de tudo, tipo... Entrou, vai ter vaga. Não tem limite, porque assim, é o que chegar. Tanto é que quando eu fui em... eu falo por cama, né? Por logística mesmo. No início de 2018, nós tínhamos, se eu não me engano, 9 abrigos em Boa Vista. Cheios, né? E quando eu fui de novo no final do ano já eram 11 abrigos. Agora acho que abriram mais 3 abrigos, né? E cada abrigo tem condições de comportar uma população bem grande. Só não lembro realmente quanto. E são barracas que eles chamam de carpa, que são as carpas que é lá do castelhano, né? E assim, a barraca é dividida ou em 4 ou em 2. Então cabem 2 famílias ou então cabem 4 famílias. Mas não são barraquinhas pequenininhas, são barracas grandes, sabe? Sim.
Que daí, E vocês ficam onde, assim? A gente fica no batalhão logístico, a gente fica dentro do exército Mas é mesmo. uma infraestrutura física. De batalhão, sim, aham. não é uma... São containers preparados pra gente também, tá? Não são, no início eu fiquei com a FAB, no hotel de trânsito da FAB, porque eles estavam preparando os containers no exército pra gente poder ficar. Até porque a gente fica 24 horas. Tem um plantão que a gente tem que cobrir, né? Cada médico tem que cobrir um plantão de 24 horas, porque as intercorrências também podem acontecer de madrugada. Então fica uma ambulância preparada com médico e enfermeiro. Que loucura. Muita coisa, né? E a escala de legal. plantão é grande? É grande a escala de plantão? Tipo, Não, é assim, você vai pelo menos um plantão por semana. acho que pro médico E atende normal, todos os né? dias, tá? Tem que ter atendimento todos os dias. Mas o plantão, aí cada médico roda num plantão, de 24 horas. E quanto tempo você fica nessa missão? O médico fica um mês. Acho que o técnico de enfermagem pode ficar, acho que 90 dias. Mas o médico fica 30. E o mais legal foi que, assim, que em 2018, né? No finalzinho, a gente ia ficar só até dia 26 de dezembro. Só que atrasou os voos. Não tinha voo, também não tinha avião disponível da FAB. E a gente ficou até o dia 6 de janeiro. Virou ano novo lá. Mas eu sabia já que vai virar ano novo. Já sabia. Já não foi iludida, né? Já foi sabendo. Porque já sabia. Quem volta dia 26 de dezembro, gente? Ninguém, né? Vamos lá, né? E foi legal que, na época, o comandante que era lá do setor, né? Que a gente chama da D11, que é a célula de saúde, ele era do Exército. E ele falava assim, ele era até farmacêutico. Vocês aguentam? A gente aguenta. Só mais um pouquinho. Aí passava uma semana, mais um pouquinho só. Foi bem legal, porque é essa condição de todo mundo se ajudar, de todo mundo ficar junto, já que a gente tá mesmo, vamos lá, né? Vamos ficar até 6 de dezembro, 6 de janeiro. Que não tem solução, solucionado está. Exato. Não, sabe aquela assim, não foi uma surpresa, não, quero voltar pra casa. Não foi assim. Ele sempre falava, mais um pouquinho só, pode ser? Então, tá bom, pode ser. Era assim. E vamos que vamos. Todo mundo ajudando.